noite, eu sou a Cristiane, a Cris Psico, especialista em educação infantil, coordenadora da Escola Pastorzinho, e hoje estou abrindo os trabalhos do nosso primeiro workshop. Bem-vindos, bem-vindas, e que vocês consigam encontrar o que vocês estão procurando nesse workshop. Cultura, conhecimento, troca de experiência e o melhor, fazer a diferença na vida das nossas crianças. Ser aquele professor lembrado por uma vida toda. Sim, então hoje nós vamos começar a lapidar o que você tem de melhor. Falando o que você tem de melhor, pega uma caneta, pega um papel e vamos lá. Quais são os seus pontos fortes enquanto professor? Quais são os seus pontos a trabalhar enquanto professor? Sabe aquilo que não está muito legal, que a gente precisa dar mais atenção? O que você precisa trabalhar? Qual o seu slogan? Como é que você se organiza profissionalmente? E o principal, como é que está o conteúdo? Como é que está a propriedade de conhecimento? Ou seja, para ser um bom professor, precisa entender da educação infantil, precisa entender do desenvolvimento das crianças, o universo infantil. A gente precisa saber, sim, no momento que a gente tem esse conhecimento, faz toda a diferença na hora que a gente vai escolher uma brincadeira, uma música, uma atividade para trabalhar algum material específico. Então, primeira coisa, vamos estudar. Professores bem informados precisam estudar. E no momento que a gente tem, como as minhas profs lá da escola adoram quando eu falo a propriedade de conhecimento, olha o movimento que eu fiz, a gente se apropria disso. E sabe o que significa? As pessoas sabem que você sabe o que você está dizendo, o que você está falando, e as pessoas vão respeitar isso em você. Não adianta alguém perguntar sobre o que acontece em uma determinada fase, por que a criança agia assim, e a gente só falar solto. Assim a gente não vai ajudar ninguém. No momento que a gente tem essa propriedade de conhecimento, no momento que alguém faz uma pergunta, a gente consegue responder de forma pontual o que a pessoa quer. Então isso mostra conhecimento. E hoje em dia o conhecimento na nossa área faz toda a diferença. Este tem que ser o nosso diferencial, juntar o conhecimento com essas habilidades que hoje eu vou passar para vocês no vídeo 2. Então vem comigo e sejam bem-vindos. Vamos conhecer então as 10 habilidades. Então vamos lá para o nosso vídeo 2 do nosso workshop. Então hoje o que eu quero realmente é uma reflexão de quem está assistindo. Então no nosso vídeo número 1, o que nós falamos? Do conhecimento faz toda a diferença, né? Qual é o nosso diferencial enquanto profissionais? Porque tem profissionais que se dão bem e profissionais que são meia boca, como tem um monte por aí. A gente não quer ser um profissional meia boca, a gente quer ser um profissional de respeito, um profissional que os pais olhem pra gente e digam, eu quero aquela professora ou aquele professor do meu filho, ou que por onde vocês passem na história profissional de vocês, sejam lembrados com carinho. Então, além do conhecimento, tem as habilidades que eu vou falar para vocês hoje. Mas, para a gente começar a lapidar esse conhecimento, eu peço que a partir de hoje, eu peço 15 minutos o dia de vocês. Coloquem o relógio para despertar aí do celular, 15 minutinhos, pode ser de manhã, de tarde, de noite, vocês escolhem. 15 minutinhos que vocês vão parar e vocês vão ler um pouquinho, vão estudar sobre esse universo da educação infantil. 15 minutinhos é um hábito que a gente vai colocar na nossa rotina e nós vamos começar então hoje. Por quê? Mas 15 minutinhos vai fazer diferença, Cris? Vai fazer diferença na nossa postura, na forma da gente falar, na forma da gente escrever e até em reunião de pais também. Então, esses 15 minutinhos a curto, longo, imagina
a curto e médio, né? Imagina a longo prazo a diferença que vai fazer. Então, 15 minutinhos, se deem de presente esses 15 minutinhos do assunto que vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, descobrir um pouquinho mais. Isso já vai fazer toda a diferença. E juntando as 3 primeiras habilidades, que é empatia, paciência e entrega, imagina só como é que vai ficar. Gente, empatia é uma palavra tão falada ultimamente, só que a gente tem que tirar ela do papel e botar na prática. Como é que a gente pode trabalhar a empatia com as crianças? Através de brincadeiras, jogos, músicas, perfeito. Isso não pode fazer parte do planejamento da gente. Mas quer fazer a diferença na vida do seu aluno? No momento que você dar tchau para ele se despedir, olhe bem nos olhos da criança e diga: hoje você fez muito bem para a nossa turma. Hoje você foi muito especial porque você conseguiu, e daí vocês vão falar, escovar os dentes melhor, sentar na cadeira, dividir o brinquedo, brincar sem brigar. Então, no momento que todo dia vocês, profs, conseguirem dar esse tchau especial para o aluno de vocês, vocês estão plantando a sementinha do bem. E a sementinha do bem, a gente tem que ter a paciência, que é a nossa segunda habilidade, para plantar e o tempo certo para colher. A paciência é muito importante, não existe professor dessa faixa etária sem paciência. E a gente também tem que se perceber. Por que eu trago isso na palavra paciência? Num dia que a gente está agitado, ou num dia que a gente não está muito legal, inconscientemente a gente passa isso para as crianças. E as crianças ficam mais agitadas, mais nervosas, mais apáticas, mais briguentas, o que seja. Então, o primeiro exercício que a gente tem que fazer enquanto a gente levanta é se perceber como é que a gente está, realmente o nosso estado. Se a gente está num dia que está tudo ok, que a gente está super disposto, ou se é um dia que a gente não tá muito legal, diferente do que coisas que possam ter acontecido na vida pessoal. Nesse dia que a gente não tá muito legal, a gente tem que ter uma supervisão da gente criar atividades que a gente consiga trabalhar sem a nossa interferência emocional passe para as crianças. Então, a paciência vai nisso aí também, porque no momento que a gente se percebe, não vai faltar paciência para a gente trabalhar com as crianças. A gente já sabe como é que a gente tá. Isso faz toda a diferença. E não adianta a gente pedir que a criança tenha paciência se a gente não tem a paciência também. A paciência a gente ensina para eles através de exemplos. Então, sejam pacientes com vocês mesmos, em primeiro lugar. Sejam mais pacientes com as crianças e com as suas fases. E primeira coisa, para paciência acontecer, ou melhor, para a gente não perder a paciência, a gente tem que se perceber como é que a gente tá. Então, isso faz toda a diferença. E a entrega, não existe professor, não existe profissional sem a entrega. E aqui diz assim, ó, que a gente tem que contagiar as crianças. E eu sempre digo, né, para minhas profs e quem trabalha comigo, né, as palestras, todas as coisas que eu costumo fazer, que a intenção faz toda a diferença. No momento que eu falar para a criança que uma caixinha é mágica, e eu botar a minha intenção, a minha energia, a minha entrega, ela vai acreditar. Agora, não adianta eu pegar uma coisa muito legal e eu estar sem motivação, sem entrega, sem paciência e a minha empatia passou longe. A criança vai olhar e vai dizer assim, nossa, que coisa mais chata. Se a gente está achando chato, imagina as crianças. Então, a entrega. E a entrega é do produto final. A criança só vai curtir o trabalho que a gente vai fazer dentro da sala de aula, seja uma brincadeira, uma atividade, uma música, o que seja, se começar nos preparativos, na organização. Eu tenho que pensar na minha brincadeira, eu tenho que pensar na minha dinâmica, na minha história, na minha música. Essa organização, o que antecede a sala de aula, faz toda a diferença, que daí sim a entrega, não só a entrega pessoal, profissional, eu vou entregar um produto de qualidade. A música vai ser uma música muito legal. A história vai ser uma história que a criança vai pedir que tu conte várias vezes. A brincadeira, meu Deus do céu, vai ser a brincadeira preferida. A intenção com a entrega. Então, para acontecer esse antes, ou seja, o planejamento, eu tenho que ter o conhecimento. Então, vamos para o vídeo 3.
Vídeo 3 começando. Então vamos lá. Entusiasmo pelo que faz. A gente tem que ter essa habilidade, trabalhar na gente. A intenção que eu tinha falado no vídeo anterior faz toda a diferença. A gente tem que motivar. Às vezes um assunto até que a criança não goste muito ou que não chamou a atenção dela, no momento que a gente faz toda uma dinâmica, a gente prepara aquilo, a gente tem a entrega, por isso que uma habilidade puxa a outra, vai fazer a diferença para a criança parar, olhar, despertar por essa novidade, por essa curiosidade. Vai ser aquele assunto que ele vai levar até para a família, que até a família vai querer saber, prof, o que aconteceu na aula hoje, que a criança não para de falar sobre, sei lá, o estudo da água, sabe? Então assim, ó, que a gente realmente imagine que a gente tem uma varinha mágica. Quem não gostaria de ter uma varinha mágica de verdade? Eu gostaria de ter. E que a gente pegue um conteúdo simples e que a gente faça a diferença, que a gente faça a magia da educação infantil acontecer, que não seja só aquela coisa sem entrega, sem motivação, sem entusiasmo, gente, a pior coisa é sem entusiasmo, que a gente só faça porque tá no planejamento, porque a gente tem que fazer, sabe aquilo que a gente chama? Eu fiz porque tava no planejamento. Gente, planejamento é vida, planejamento faz parte. Por que a gente faz planejamento? O que é bem planejado é melhor executado. Então, se tá no planejamento, você aí tem tempo, então, de ver, né, de colocar as suas habilidades à prova e de trabalhar da melhor forma possível aquela atividade, aquele conteúdo com a criança. Vamos fazer a magia da educação infantil acontecer. A infância é uma vez só na vida e a educação infantil também. Então, olhem só o papel importante você, professor, tem. Então, essa é a diferença. Uma música não pode ser só uma música. Em casa é só uma música. Agora, na escola, a música vai ganhar ingredientes especiais que só você, professor, tem. Né? Uma brincadeira em casa, uma brincadeira ovo podre, uma brincadeira bem simples e típica, tá? Em casa é só uma brincadeira de ovo podre. Agora, na escola, a brincadeira de ovo podre com a prof vai ganhar ingredientes especiais e vai ter um diferencial. Então, gente, vamos usar a nossa varinha do conhecimento, da intenção, do entusiasmo e vamos fazer a magia da educação infantil acontecer. Criatividade, nossa, essa aí todo professor já tem que vir de fábrica. Se não tem, a gente tem que estudar. Sabe aqueles 15 minutinhos diários? Pode ser o tema que você vai pesquisar. Nós temos que fazer acontecer uma brincadeira, uma atividade, um jogo, uma dinâmica. Sabe aquele gostinho de quero mais? Isso vai fazer a diferença. Isso só vem com a criatividade. Sabe aquele livrinho que a criança gosta de contar uma historinha, sei lá, dos 3 porquinhos? Em casa ela já viu várias vezes a historinha. Na escola, com entusiasmo do item 4 da habilidade, juntando com a habilidade 5 da criatividade, vocês já imaginam o que uma professora pode fazer acontecer com uma história simples dos 3 porquinhos? A professora pode criar uma brincadeira e puxar uma música e já trabalhar a alimentação, já trabalhar os animais e já trabalhar a escovação com uma história. Então, é criatividade. Sabe como é que a gente consegue ter essa habilidade com excelência, vamos dizer assim? Trabalhando todo dia com ela. Todo dia a gente vai olhar para o nosso planejamento e vai dizer, hoje eu vou fazer um momento muito criativo com os meus alunos, que eles vão amar, que vai fazer a diferença. Não é à toa que eu estou usando muito essa palavra. Fazer a diferença. Sair da mesmice. Sair daquilo que todo mundo faz, não é verdade? Vamos fazer acontecer. Isso depende, de cada um. Flexibilidade, ou seja, a gente tem que ser flexível em todos os momentos do nosso planejamento, nas nossas atividades. A gente tem que ter flexibilidade com o aluno nosso. Às vezes um dia ele não tá legal, a gente tem que ter empatia, que foi a primeira habilidade, com a flexibilidade também. E flexibilidade da gente olhar para aquilo que a gente já fez várias vezes e mudar. Sabe? Olhar para aquela turma e dizer, não, eu vou ter que ter flexibilidade no planejamento, porque com essa turma eu vou ter que trabalhar de forma diferente daquilo, às vezes, que eu já venho trabalhando há tanto tempo. Então, ter um jogo de cintura, ter um molejo e ter uma flexibilidade vai fazer toda a diferença também. Gente, o item número 7, a habilidade número 7, é coerência nas suas decisões. Um professor tem que ser coerente naquilo que ele faz.
né? As regras, as combinações, o que pode, o que não pode, porque a gente vai ter crianças que vão testar a gente, vai ter crianças que vão observar como é que a gente faz. Não dá para um dia a gente proibir uma coisa e no outro dia deixar. Não dá para alguma criança a gente permitir e para outra a gente deixar. Coerência nas atitudes, a criança tá olhando. E assim, ó, autoridade, respeito, a gente conquista, diferente de colocar medo e ser autoritário. Autoritarismo, né? Autoridade vindo com autoritarismo. Autoridade, no momento que a gente encantar os nossos alunos, a gente vai conseguir tudo aquilo que a gente mais quer, que é o domínio de classe, fazer o planejamento acontecer. Então, domínio, postura, vem também com conhecimento, com aqueles 15 minutinhos. Humildade. A gente tem que ter humildade para aprender, para se refazer, para alguma coisa que der errado, a gente reconhecer que deu errado, que a gente pode fazer diferença, né? A gente pedir desculpa. Se a gente ensina pelos exemplos, eu posso pedir desculpa, não só para o meu colega de trabalho, como para as crianças também. Eles olham tudo que a gente faz, nós somos a referência para eles. Por que não pedir desculpa? Ai, porque eu sou professora, eu não vou pedir desculpa para uma criança? Não, imagina se acontece uma situação e o professor pede desculpa, a aprendizagem que tem por trás daquele ato, a humildade em ouvir uma família, em perceber que uma criança não tá legal, a humildade. Um professor tá sempre aprendendo, gente, e a gente tem que aprender com pessoas mais experientes e aprender também com as nossas experiências e juntar tudo isso. Ninguém é melhor que ninguém. Professor humilde vai longe. Temos também o respeito, né? O respeito consigo mesmo, o respeito profissional, o respeito com os colegas, o respeito com os nossos chefes, coordenadores, diretores, gerência, respeito com as famílias, respeito. Essa é uma palavra que a gente tem que ter, ou a gente nasce ou a gente não nasce, ou a gente tem ou a gente não tem, não existe meio respeito, né? No momento que a gente tem respeito com as pessoas, a gente tem respeito com a vida da gente, a gente tem respeito com tudo. Se a gente não respeita a vida da gente, a gente não vai ter respeito com quem trabalha com a gente, com as famílias e com as crianças. Então também a gente ensina respeito para as crianças, a gente também se respeitando. Respeito, gente, respeito às diferenças, respeito às formas das crianças pensarem, a forma de agir, a forma de brincar, a forma com que cada família decidiu educar o seu filho dentro da casa delas. Respeito. Vamos agora para o nosso último vídeo das habilidades. Então, meus queridos profs que estão escutando, espero que vocês estejam pensando em cada um desses itens. Mas lembrando, esses 10 itens só vão fazer a diferença na sua vida profissional se vocês tiverem o conhecimento. Então, o último item é responsabilidade profissional. A responsabilidade profissional é a responsabilidade que eu tenho comigo e com as pessoas que estão ao meu redor, né? Então, primeiro, eu preciso ter uma organização, uma responsabilidade na minha vida pessoal para que eu consiga equilibrar isso na minha vida profissional. Responsabilidade vem desde a minha pontualidade, meu prazo de entregas de planejamento, questão de portfólio, planejamento junto com o centro de interesse, as escolas que trabalho, junto com a questão de conselho de classe, as escolas que fazem reunião de pais, quando faz o parecer descritivo, a avaliação dos seus alunos. Isso é a responsabilidade que eu tenho com as vidas que estão me olhando todos os dias e aprendendo comigo. Então, essa é a responsabilidade que eu tenho, a responsabilidade que eu tenho, como é que eu trato os meus colegas, como é que eu trato os meus coordenadores, supervisores, diretores. Essa é a minha responsabilidade profissional. No momento que eu entro numa escola, tudo isso está dentro do pacote.
o meu respeito, a minha responsabilidade com essa escola, com as pessoas que fazem parte dela. Então, gente, vamos cuidar primeiro da gente como pessoa, como é que tá a saúde da gente, alimentação, o sono, se tem algumas questões que a gente tem que trabalhar na vida pessoal, porque no momento que a vida pessoal tá em equilíbrio ou tá caminhando para esse equilíbrio, ela vai fazer a diferença na nossa vida profissional também. Então a gente não vai precisar dizer que quando eu entro do portão para dentro da escola, meus problemas ficam pro lado de fora. A gente sabe que isso não existe, né? Tudo de bom que a gente tem, os problemas vão estar acompanhando a gente aonde a gente vai. Agora, a forma com que a gente está trabalhando isso na vida da gente e a forma com que a gente lida com tudo isso que faz a diferença. Então, todo bom professor, ele cuida primeiro do seu lado pessoal. Isso não significa que a gente não vai ter problema ou que a gente tem uma vida perfeita, porque não? Todo mundo tem altos e baixos, dias bons, dias não tão bons, né? Momentos difíceis, todo mundo tem isso. Só que a gente tem que tentar equilibrar isso para que a vida profissional também a gente consiga fazer a diferença. Se a vida pessoal tudo ruim o tempo todo, gente, isso vai respingar na vida profissional. Então, vamos cuidar da gente como pessoa primeiro, vamos cuidar da gente como profissional, vamos olhar para a gente com amor, com carinho, com respeito, com empatia. Não adianta só esses sentimentos bonitos, a gente colocar habilidade para fora. E daí eu pergunto para vocês, adoro fazer essas perguntas de conhecimento, né? Lá no início, como é que tá a sua empatia consigo mesmo, a sua paciência consigo mesmo, a sua entrega consigo mesmo, o seu entusiasmo pela sua vida pessoal, a sua criatividade consigo mesmo, a sua flexibilidade. Às vezes tem pessoas que são flexíveis com os outros e duras demais com elas mesmas. Como é que tá a sua vida pessoal, a coerência nas suas decisões? Você é uma pessoa coerente? Como é que tá a sua humildade lá fora? Como é que tá o seu respeito, por si e pelos outros? E como é que tá a sua responsabilidade em lidar com tudo isso? Então, recadinho para vocês, vamos equilibrar, gente, o pessoal com o profissional. Isso faz de novo a palavra, toda a diferença. Essa é uma grande mensagem que eu quero deixar para vocês neste primeiro dia do nosso workshop. E agora vem um vídeo extra para vocês. Vocês merecem muito mais, né? Mas hoje realmente é uma proposta para a gente refletir, porque tem muito conteúdo. Mas esse vídeo extra eu trouxe mais algumas reflexões. Gente, tem uma frase que diz assim, educador sem vocação para uma criança terá o mesmo efeito que teria água tóxica, água suja para uma planta. Olha que frase. Porque não adianta a gente ter a vocação e não ter o conhecimento, ou só buscar o conhecimento e não gostar daquilo que a gente faz. Então, olha a importância da nossa profissão. O respeito e a admiração começa pela gente que está nessa profissão. Como é que a gente quer que os outros olhem para a gente com respeito e admiração se a gente não olha a nossa profissão com esse respeito, com essa admiração? Então, olha essa frase, é uma frase muito de impacto para a gente refletir. Tem outra que diz assim, o bom mestre não deixa escapar a oportunidade de conhecer os limites e potencialidades dos seus pequenos educandos e sempre de olho na reciclagem dos seus próprios pontos falhos. A gente tem que ter a humildade de saber o que a gente precisa melhorar, porque o ser humano está em constante melhora. No momento que a gente diz que as crianças estão em construção, né, uma eterna construção, nós também. Então, se hoje não foi um dia legal, se eu não dei o meu melhor, amanhã
É um dia novinho, começa tudo de novo. E eu posso fazer de novo a palavra diferença. Não só na minha vida, como na vida dos outros. A melhor coisa é quando eu consigo unir todas essas habilidades de novo junto com o conhecimento. Eu tenho certeza que eu tô fazendo a diferença, não só na vida dos outros, mas na minha vida. Eu percebo que eu sou um profissional dedicado, focado, profissional que eu busco conhecer, né, o que eu posso fazer de melhor para os meus alunos, para as minhas crianças. Gente, um abraço, assim, ó, do tamanho do mundo para vocês. A mensagem que eu quero deixar é: permita que a magia da educação infantil aconteça. No momento que vocês ouvirem o primeiro prof do dia, não importa o horário que vocês começam, né, o turno de vocês, a rotina de vocês, que vocês peguem aquele prof e que aquilo vibre de uma tal forma que vocês deem hoje a melhor aula da vida de vocês. E que todos os dias vocês acordem com esse intuito, com essa motivação. Hoje eu vou dar a minha melhor aula. Hoje vou fazer a diferença de verdade na vida de todos que passarem por mim. Sejam felizes, vamos ser professores de verdade. Vamos fazer com que os outros olhem pra gente com admiração, com respeito. Mas isso só começa pela gente. E aí? De novo, vou perguntar para vocês quais são os seus pontos fortes, o que vocês precisam melhorar. E a pergunta que eu não tinha feito é: de que forma esse primeiro dia de workshop vai fazer a diferença em você que está do outro lado escutando? Depois você me conta. Você é capaz, mas junte todas as suas capacidades com conhecimento, e essa sim é a fórmula de ser um profissional reconhecido, admirado e lembrado por uma vida toda. Beijo no coração de todos vocês e vamos lá agora para a nossa sala de aula fazer acontecer.